Boa tarde, sexto ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Bom, eu tô devendo para vocês uma aula da semana passada. Tive um probleminha técnico, vou repor essa aula junto com uma anterior que eu também estava devendo. Ainda essa semana, acredito que na quarta ou na quinta-feira. Mas vamos dar continuidade por enquanto. Não se preocupem que as aulas vão ser repostas. Bom, hoje nós daremos início aí a um assunto novo. Vamos dar um tempinho de acentuação gráfica, de fonemas, de ditongos, e vamos entrar numa parte da língua portuguesa, da gramática normativa, que são as classes gramaticais. Vocês com certeza já viram um pouco disso nas séries anteriores, mas nós daremos continuidade com maior aprofundamento agora. Então, na segunda parte já do livro de vocês, no volume 2, página 12, se inicia o conteúdo, para vocês irem acompanhando aí pela apostila. Então, hoje nós veremos aí o estudo dos substantivos. Bom, e o que seriam os substantivos? Tudo que existe é ser, e cada ser tem um nome. O substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres. Além de objetos, pessoas, fenômenos, os substantivos também nomeiam lugares, sentimentos, estados, qualidades e ações. Por exemplo, tudo que existe, sendo palpável ou não, possui um nome. O nome que nós damos às coisas, ele é variável. Quando eu digo variável, é que a maioria existe no masculino e no feminino, e no singular e no plural, boa parte deles. Então, ele pode se variar em masculino e feminino, singular e plural. Por exemplo, um lápis é um ser, o nome disso é lápis. 2 lápis. Então, a gente pode aí variar. Deixa eu ver uma coisa que varia de masculino e feminino. O menino e a menina. Tem a versão masculino, a versão masculina. Os meninos, o menino, singular. A menina, as meninas, plural. Então, quando eu falo em classe de palavras variável, eu estou me referindo a esse tipo de variedade, masculino, feminino, singular e plural. Então, nós temos aí a classe de palavras que nomeia os seres de um modo geral. Lugares, sentimentos, pessoas, objetos, qualidades. Como, por exemplo, aqui. Começa com objetos. Como um estojo, nomeei, é um objeto, precisa ser nomeado. Um livro é um objeto, precisa ser nomeado. Uma pessoa, eu, Ludmila, professora. Um fenômeno, a chuva, o verão, o inverno, são fenômenos. Lugares, Parnaíba, Piauí, Brasil, América do Sul, isso tudo, nomeio lugares. Sentimentos, a raiva, o amor, a paixão, a solidariedade. O que nós sentimos possui nome. Então, por isso, é o substantivo que dá o nome a cada uma dessas coisinhas. O estado, como estamos no momento. A alegria, a tristeza, a raiva, que já é um sentimento também. Enfim, qualidades, a honestidade, a sinceridade. Lembrem que aqui eu não estou falando da característica. Tipo, Maria é honesta. Nesse caso, honesta seria um adjetivo, a característica de Maria. Eu estou falando da qualidade em si. Quem é honesto possui honestidade. O nome dessa qualidade, que se caracteriza em ser honesto, é honestidade. Então, aqui eu estou falando disso, do nome da coisa, do nome do sentimento. Ações,
a corrida, a caminhada, a pescaria, o estudo, diversas coisas. Então, nós temos aí, não é o nome da ação. O ato de correr vem de ocasiona, no caso, uma corrida. Eu estou falando desse efeito, a corrida em si, e não o ato de correr, que no caso seria o verbo correr. Então, eu estou falando da ação já produzida. Então, isso é o substantivo. Essa nomeação que nós damos às coisas. Tudo no mundo possui nome. Se uma coisa não é nomeada, ela não existe. É impossível se pensar em algo existente no mundo se esse algo não possui um nome. Por mais que você não conheça o nome de determinado ser, isso não quer dizer que ele não seja nomeado. Para existir, ele precisa passar pela linguagem. Então, os substantivos, eles se subdividem. Nós já vimos que eles são variáveis em gênero e em número. Podem ser variáveis, nem sempre são. E eles também se classificam de uma maneira subdividida. Nós começaremos com os comuns e os próprios. Depois nós veremos os coletivos, os abstratos e os concretos, os simples e os compostos, os simples não. Não é para ser simples. O primitivo e o derivado, eu coloquei simples aqui, mas é para ser primitivo, corrijam. E é isso. Então, vamos lá. Comuns e próprios. Substantivo comum refere-se a qualquer ser ou objeto de uma determinada espécie sem particularizar. Ou seja, eu não particularizo. Isso é um lápis, isso é um livro, isso é um estojo. Isso é uma professora. São coisas aleatórias. Isso é um gato, a minha gata, no caso. Então, a gente tem aí coisas de determinadas espécies que não são particulares. Agora, se eu for nomear, lápis não, que ninguém nomeia, nem estojo. Mas, no caso, a professora. A professora é um ser de determinada espécie, mas ela também pode ser um ser específico. A professora Ludmila. O Ludmila é um substantivo próprio, porque se refere a uma pessoa específica. Se você fala país, pode ser qualquer país. Você não particularizou. Agora, se você fala Japão, você particulariza e aí você tem um substantivo próprio. Se você fala time de futebol é um substantivo comum, time, porque não particulariza nenhum. Agora, se você fala, sei lá, Vasco da Gama, você está utilizando o substantivo próprio. A grande diferença dos substantivos próprios para o comum, que dá para identificar a olho nu, é que os substantivos próprios, eles vêm com a primeira letrinha maiúscula em qualquer lugar da frase. Então, sempre que eu estiver me referindo a um substantivo próprio, eu estou utilizando uma letra maiúscula e eu estou me referindo àquele ser que se destaca dentro de uma determinada espécie. Entre todas as professoras, eu sou a Ludmila. Entre todas as mulheres, eu sou uma pessoa específica. Já aqui nós temos o efeito contrário. Temos gato, cachorro, caneta, que é um dos seres dessa espécie. E aqui eu tenho a caracterização particular desse ser de determinada espécie, de determinada natureza. Então, essa é a grande diferença dos comuns e dos próprios. Então, vamos dar prosseguimento. Coletivo. Bom, o coletivo já é o contrário. É quando você nomeia um grupo de coisas da mesma espécie. Como, por exemplo, a flora, que é o grupo de natureza, grupo de coisas naturais, de árvores, enfim. Multidão, que é o nome que eu dou a um grupo de pessoas. Cardume, que é o nome que eu dou a uma quantidade grande de peixes, ou nem tão grande, não tem quantidade certa, mas um número considerável de peixes é um cardume. Floresta, que se refere
questão florestal, árvores. Manada, quando se refere a animais de grande porte, geralmente elefantes, né? Então, a gente tem aí, quando a gente tem um grupo grande, nós temos uma manada. Então, os coletivos, eles servem para isso. É o nome que a gente dá, e esse nome, geralmente, ele vem no singular, mas ele caracteriza um grupo múltiplo de pessoas. De pessoas não, de seres. Pode ser pessoas, né? No caso de multidão. Frota de carro, buquê de flores, cacho de uva, enfim, molho de chave. Então, você tem aí diversas possibilidades de coletivo. Antigamente, no meu tempo, quando eu estudava, a gente tinha que decorar listas e listas de coletivo. Hoje em dia, vocês já não precisam decorar isso, né? Vocês só precisam, sempre que se depararem com uma palavra que não conhecem, procurar o significado, que pode se referir a um coletivo. E aí, à medida que vocês vão tendo contato com leitura, vocês vão aumentando esse repertório vocabular de vocês. Vocês vão ampliando o vocabulário de vocês. Então, não vamos decorar listas nem nada do tipo. Vamos conhecer alguns que são necessários, são os mais conhecidos. Todo mundo precisa desse conhecimento, mas não vamos nos ater a decorar listas de coletivos, não. Então, vamos lá. Nós também temos os abstratos e os concretos. Aqui é um pouco mais complicado de se absorver os conceitos. Por que é um pouco difícil de absorver o conceito? Quando vocês eram pequenininhos, vocês não conseguiam compreender, a gente, né, eu também passei por esse processo, compreender questões mais complexas de entendimento das coisas. A gente aprendia da maneira mais fácil. Então, as tias na escolinha ensinaram que o substantivo concreto é algo palpável e o substantivo abstrato é algo que não é palpável. Só que essa classificação, ela é problemática, porque não tem nada a ver com ser palpável ou não ser palpável. Tem mais a ver com os substantivos abstratos nomearem ações, qualidades e sentimentos e estados que dependem de outro ser para existir. Por exemplo, a beleza. Para que se exista a beleza, essa qualidade, é necessário que exista alguém para ser belo. Então, você tem aí um substantivo que necessita da existência de uma outra coisa, de um outro ser, para que possa existir. O ensino. Para que exista o ensino, é preciso que se exista alguém para ensinar. Então, você tem aí também um substantivo que necessita de um outro ser para que seja validado. A bravura. Para que se tenha a bravura, é necessário que se tenha alguém para ser bravo. Então, nós temos aí substantivos que necessitam de outro ser, e esse outro ser é um ser concreto, para que eles possam existir. E os concretos são aqueles seres que possuem existência própria, que eles não necessitam de outro para existir, como, por exemplo, lápis, mulher, cachorro, gato, fada, Papai Noel, Saci Pererê. Todos esses são concretos. Por quê? Porque apesar de não ser um ser real, palpável, não existir a olho nu, ele não precisa de outra pessoa, de outro ser, de outra existência para validar a sua. Só precisa existir. Então, por isso, ele é um substantivo concreto, diferente dos abstratos, como nós já vimos, que necessitam de seres para executá-los. Então, nós temos aí essa diferença entre os abstratos e os concretos. Se ficar dúvida, depois a gente esclarece melhor. Acompanhem pela apostila de vocês, viu, gente? Vai dar 12 até a página... Só um minutinho. 21. Mas é porque vai intercalando com o exercício. Vocês sabem como é que funciona o livro de vocês. A gente vai fazer, inclusive, vou passar pra gente fazer essa semana. Mas, enfim, vamos dar prosseguimento. Simples e composto. Aqui, na verdade, eu acho até bem simples. Os substantivos simples são aqueles que são formados por apenas uma palavrinha. É uma palavra e pronto.
terra, sapato, água, amor, cheiro, beijo. Nós temos uma palavrinha, é uma palavra simples. E nós temos o substantivo composto, que é aquela palavra que é formada de um grupo de palavras, como por exemplo, couve-flor. Couve-flor é uma plantinha, né, comestível, que é formada da palavrinha couve e da palavrinha flor, porque se assemelha a uma flor. Louva a Deus. Louva a Deus é um inseto, onde nós juntamos a palavra louva, o azinho juntando e a palavrinha Deus. Então, a gente tem aí um substantivo composto. Guarda-roupa, que é um objeto que se juntou com o verbo guardar e o que se coloca dentro desse objeto, que no caso são roupas. E nós temos girassol, que é um caso de substantivo composto, que é junto de duas palavras, verbo girar e a palavrinha sol, que se transforma na flor, mas que não vem separado por hífen. Alguns não vêm separados por hífen. A maioria vem com hífen, então é muito fácil de visualizar. Agora, outras palavrinhas não vêm aí com esse hífenzinho para delimitar, e você precisa saber pela formação da palavra. Também não vamos nos aprofundar tanto assim aqui. Simples e derivado, que no caso aqui era para ser primitivo e derivado. Por favor, corrijam quando vocês forem fazer as anotações. Bom, o primitivo é aquele que não deriva de outras palavras. Primeiro eu vou dizer o derivado. O derivado é aquele que é formado a partir de outras palavras. Por exemplo, a palavra livraria vem da palavra livro. Se não existe o livro, não existe livraria, que é o lugar onde vende livro. Noitada vem da palavra noite. Aguaceiro vem da palavra água. Pedregulho vem da palavra pedra. Então, nós temos aí os substantivos derivados, que são aquelas palavras que derivam de outras palavras. Substantivo primitivo. Substantivo primitivo é aquele onde é a palavra originária. Por exemplo, a partir da palavra livro, eu formo livro, livrinho, livraria, livreiro, enfim. Noite, anoitecer, noitada, enfim. Água, aguaceiro, aguinha, enfim, a partir dessa palavra eu transformo em outras. Pedra, pedreiro, pedregulho, pedrisco. Então, eu posso formar outras palavras a partir da primitiva, que são as palavras derivadas. Então, por hoje é isso. Nós vamos dar aí esse início, essa introdução do substantivo. Fiquem em casa, foquem nos estudos. Beijão. Temos atividade. Me despedir antes de dar atividade, que começa na página 12, 13, 14 e... Não, é da 12 a... Só um minutinho, gente. Da 12 a 18. Da página 12 à página 18. Só um minuto.